Meus pais sempre contaram para todo mundo que tinham trigêmeas, mas na verdade me mantinham escondida no porão como uma quarta filha reserva, pronta para doar o que fosse preciso, caso alguma das três precisasse. Vivi 13 anos vendo minhas irmãs idênticas crescerem pelas câmeras de segurança, enquanto minha mãe vinha tirar meu sangue para fazer testes de compatibilidade. Quando decidiram que iam tirar meu rim para salvar uma das minhas irmãs, foram justamente as trigêmeas que me ajudaram a fugir. Arrombaram a janela do quarto delas no meio da madrugada, e assim, acabaram mostrando aos vizinhos que, enquanto nossos pais recebiam milhões em seguro por trigêmeas, escondiam uma quarta filha no porão, como se eu fosse só um estoque de órgãos. Todo mundo achava que eles tinham só 3 filhas. Eu era a quarta, mantida em segredo caso algo desse errado com as outras. Passei a infância no porão, assistindo a vida das minhas irmãs pelas telas. À noite, quando tudo ficava em silêncio, elas desciam escondidas para me trazer comida e dividir comigo o que aprendiam na escola. No nosso aniversário de 13 anos, enquanto elas ganhavam bolo lá em cima, trouxeram uma vela para mim. Faz um pedido para sair daqui, sussurraram. Mas como fugir quando oficialmente você nem existe? Desde o dia em que voltamos do hospital, o porão virou meu mundo. Minhas irmãs ganharam certidão de nascimento. Eu, um quarto minúsculo com um colchão velho. Minha mãe foi direta. O seguro só cobre 3 bebês. 4 seria demais para nós. Mas a gente te mantém aqui embaixo só por precaução. Precaução de quê? Eu não fazia ideia. Passei a infância vendo minhas irmãs crescerem num monitor que vivia falhando. Primeiro passo, primeiras palavras, primeiro dia de aula. No visor, cada uma tinha um nome. Lily, Eva e Olivia, cada uma na sua câmera. Eu não tinha câmera nem nome. Quando minha mãe lembrava de mim, era só reserva. Os papéis do seguro ficavam guardados numa caixa trancada ao lado da minha cama. Aprendi a ler com aqueles documentos. Cobertura máxima para trigêmeas. 2,8 milhões de dólares. Para quadrigêmeas, quase nada. No meio da papelada, outro detalhe que me dava arrepios. Sangue. O negativo, doadora universal, total compatibilidade com minhas irmãs. Descobriram minha existência por acaso, quando tínhamos 5 anos. Estavam brincando de esconde-esconde quando Eva achou a porta do porão. 3 carinhas idênticas me encararam pelo vão. Você é nosso fantasma? Lily cochichou. À noite, voltaram. E depois disso, todo dia. Esperavam até nossos pais capotarem de sono. Depois desciam com o que conseguiam salvar do jantar. Olivia me ajudou a ler. Eva me ensinou matemática. Lily levava seus desenhos e colava nas minhas paredes. Por que você não mora lá em cima? Perguntavam. Porque sou a de emergência, repetia eu. Só porque ouvi aquilo tantas vezes. Ninguém entendia, nem eu. Até Olivia adoecer. Tinha 8 anos quando descobriram que os rins dela estavam falhando. Vi tudo pelo monitor. Meus pais andando de um lado para o outro. A gente tem opções, disse minha mãe. Fomos espertos. Estamos preparados. Naquela noite, minhas irmãs não desceram. Assisti, pelo visor, elas abraçadas, chorando. No dia seguinte, meu pai apareceu no porão com um kit médico. Só uns exames de rotina, disse. A agulha doeu. Encheram tubo após tubo. 6 no total. Depois checaram olhos, reflexos. Apertaram minha barriga bem onde ficam os rins. Perfeita, murmurou ele satisfeito. Absolutamente perfeita. Olivia melhorou com remédios. Mas daí em diante começaram a trancar a porta do porão por fora. Minhas irmãs passaram a deixar bilhetes por debaixo da porta. Estamos procurando um jeito. Não vamos deixar te machucarem. Você é nossa irmã. Não peça de reposição. O tempo passou ali dentro. Eu me exercitava, cuidava da saúde, porque precisava manter as peças em bom estado. Estudava por livros velhos que elas traziam escondidas. Assistia minhas irmãs indo à escola, fazendo amigos, vivendo. Todo aniversário era igual. 3 velas acesas lá em cima e uma solitária aqui embaixo, sempre fazendo o mesmo pedido. Quando completamos 12 anos, Eva quebrou o braço feio, o osso atravessou a pele. No monitor, vi meus pais trocando olhares. Meu pai foi direto na chave do porão. Não, sussurrei sozinha. Por favor, não. Mas o braço da Eva sarou certinho, e a chave continuou no bolso dele. O pior não era a solidão, comer resto ou dormir no chão duro. O mais doloroso era saber que eu só estava ali como reserva, um estoque ambulante de órgãos, esperando a hora de ser usada. Minhas irmãs tentaram contar a verdade certa vez. Lily falou para a professora sobre uma outra irmã. A escola ligou para meus pais. E naquela noite vi minha mãe explicar calmamente sobre a quadrigêmea imaginária da Lily, dizendo que era só criatividade demais, coisa de trigêmea sensível. Recomendação da escola. Terapia. No dia seguinte, colocaram uma fechadura digital na minha porta. No nosso aniversário de 13 anos, fiquei sentada no escuro ouvindo a festa no andar de cima. Risadas, música, vozes de crianças que eu nunca conheceria. À meia-noite, minhas irmãs apareceram escondidas com um cupcake e uma vela tremendo na escuridão. Faz um pedido, pediram. 3 rostos idênticos, todos chorando. Pede pra sair, a gente vai te ajudar, prometemos. Fechei os olhos, soprei a vela e pedi a única coisa que sempre desejei: existir.
Mas quando o dia amanheceu, eu continuava presa no porão, assistindo a vida delas pelas câmeras borradas. Sempre a filha de emergência, o estoque humano, o fantasma que só 3 pessoas no mundo sabiam que era real. De tarde, minha mãe voltou com o kit médico. Mais exames, mais tubos de sangue. Só pra garantir que está tudo bem, ela dizia. Nunca é demais se prevenir. Parou na porta, olhou pra trás. Você sabe que é amada, né? A gente podia ter te dado pra outra família, mas escolheu te manter. Isso é amor. A porta trancou atrás dela. A luz vermelha piscou. Naquele instante, percebi que precisava tomar uma decisão. Uma decisão que mudaria não só o meu destino, mas o das minhas irmãs também. Senti aquilo gelar dentro de mim, como gelo crescendo no vidro. Eu não podia esperar que minhas irmãs me salvassem. Não dava para contar só com pedidos ou esperança. Se eu quisesse existir de verdade, teria que lutar por isso. Comecei pequeno. Cada vez que minha mãe ou meu pai vinham me examinar, eu memorizava cada movimento deles. Meu pai olhava o celular exatamente 3 vezes toda vez que entrava. Minha mãe cantarolava a mesma música enquanto enchia os tubos de sangue. Eles tinham hábitos e, com o tempo, percebi que hábitos podem ser usados contra quem os tem. As câmeras de segurança viraram minhas professoras. Passei a observar meus pais como um cientista estudando ratos de laboratório. Meu pai saía para trabalhar às 7h43 em ponto, e voltava sempre às 18h17. Mamãe sempre fazia as compras na terça, e participava do clube do livro às quintas. Todo dia 15 era briga por dinheiro, quando as contas chegavam. Minhas irmãs foram as primeiras a notar que eu estava diferente. Nas visitas noturnas, me flagraram fazendo flexões, abdominais, correndo parada ali mesmo. Eu precisava ficar forte, não só como reserva, mas como alguém que pudesse reagir. A Eva trouxe um caderno escondido dentro do livro de matemática, e a gente inventou um código. Uma batida nos canos queria dizer que os pais estavam acordados. 2 batidas era sinal de caminho livre. 3, emergência. O caderno virou nosso plano de fuga. Passava por baixo da porta de um lado para o outro. Eu desenhava a planta da casa de memória, marcava o campo de visão das câmeras, indicava saídas, esconderijos, zonas mortas. Minhas irmãs completavam com detalhes do andar de cima, as tábuas que rangiam, as janelas que abriam sem barulho, onde o pai deixava as chaves. O primeiro teste de verdade veio 3 semanas depois, quando Olivia tinha competição de natação no sábado. Os 2 iriam assistir, sairiam ao meio-dia e só voltariam às 4. 4 horas preciosas. Eu já vinha treinando abrir a fechadura digital com grampos que minhas irmãs conseguiam trazer escondidos. Depois que você entende o mecanismo, fica fácil. Naquele dia, esperei eles saírem. Vi pela câmera. Contei até 300 para ter certeza de que não tinham esquecido nada. Aí fui até a fechadura. Minhas mãos tremiam, mas o corpo sabia o que fazer. Clique, clique. A luz vermelha virou verde. Pela primeira vez em 5 anos, a porta se abriu sem um adulto junto. A escada do porão parecia enorme. Subi devagar, as pernas tremendo, mais de nervoso do que de esforço. Lá em cima, outra porta. Essa destrancada. Empurrei e entrei na cozinha, que até então só conhecia das imagens das câmeras. Tudo parecia estranho. Tamanho, cor, cheiro. Ao vivo, era tudo diferente das imagens ruins que eu via. Toquei no balcão, na geladeira, numa cadeira. Tudo sólido, real, prova de que eu não estava sonhando. Queria explorar tudo, mas o tempo era curto. Achei o escritório do pai, revirei gavetas, peguei papéis de seguro, prontuários, extratos. Fotografei tudo com a câmera velha que a Eva tinha passado para mim meses antes. Prova, comprovação de que eu existia. No armário da mãe, encontrei uma caixa chamada Lembranças de Bebê. 3 pulseirinhas de hospital, 3 certidões, 3 pegadas. Nenhum sinal de uma 4ª filha. Mas lá no fundo, enrolada em papel de seda, estava uma 4ª pulseirinha. Menina D. Mesma data, mesma hora, só 3 minutos depois das outras. Eu existia. Tinha como provar. De repente, o portão da garagem tremeu. Eles voltaram antes da hora. Entrei em pânico. Desci as escadas pulando degraus, bati a porta do porão, tranquei a fechadura digital bem na hora em que ouvi a mãe na cozinha. Meu coração disparava enquanto eu observava tudo pelas câmeras. Os 2 seguiam a rotina, sem perceber nada. Mas Olivia percebeu. No jantar, ela não parava de olhar para a porta do porão. Aquela noite, ela me mandou um bilhete. Eles voltaram porque a Eva ligou fingindo estar passando mal. Ganhamos tempo pra você. Minhas irmãs criaram uma distração. Estavam ficando craques nisso. Com o tempo, a gente foi melhorando nosso esquema. Lily começou a fazer aula de arte aos sábados, o que abriu outra oportunidade. Eva entrou no clube de debates. Olivia começou a fazer trabalho voluntário no hospital. Cada atividade era tempo fora de casa. Chance para eu praticar existir. Aprendi a resetar a fechadura, a andar pela casa sem deixar rastros. Decorei onde ficava cada coisa, como as almofadas eram dispostas. Virei um fantasma, atravessando a casa sem deixar sinal. Mas a mãe começou a desconfiar. Passou a descer em horários aleatórios, medir meus sinais vitais, fazer perguntas estranhas.
Você já pensou em sair daqui? Ela perguntou um dia, enquanto media minha pressão. Você entende por que é especial? Mantive a expressão neutra. Dei as respostas que ela queria ouvir. Aqui estou segura. Sou a de emergência. Entendo. Ela sorriu, mas continuou com o olhar preocupado. Naquela noite, instalou uma câmera nova no meu quarto. Fingi que não vi, mas notei ela escondendo o monitor no armário. Tem algo profundamente inquietante na naturalidade com que essa filha reserva lida com tudo, como se já tivesse aceitado ser mantida como peça sobressalente de órgãos. O jeito como os pais chamam isso de amor, enquanto literalmente tratam a quarta filha como peça de reposição, me faz pensar na lógica distorcida que usam para justificar esse horror para si mesmos. Ela me vigiava até dormindo. Minhas irmãs começaram a se rebelar abertamente. Falaram tanto da irmã imaginária na escola que os professores pararam de corrigir. Desenhavam 4 meninas, escreviam histórias sobre quadrigêmeas, faziam da presença da quarta algo impossível de ignorar. A orientadora marcou outra reunião. Dessa vez, as 3 foram juntas. Sentaram nas cadeiras de plástico e contaram a mesma história. Uma irmã morando no porão, pais mentindo, uma menina mantida como reserva de órgãos. O relatório da orientadora chamou de delírio compartilhado, laço traumático. Indicou terapia de família. Meus pais recusaram. Disseram que resolveriam em casa. A solução foi separar as 3. Lily foi pro quarto de hóspedes. Eva e Olivia proibidas de ficar juntas, sem supervisão. Dividir para conquistar. Mas subestimaram o laço entre irmãs idênticas. A gente se adaptou. Os bilhetes ficaram mais sofisticados, escondidos em lugares cada vez mais criativos. Lily deixava recados nas pinturas. Eva codificava planos no dever de matemática. Olivia aproveitava o trabalho no hospital para pesquisar leis sobre doação de órgãos. Imprimia tudo na biblioteca. Eu estudava cada documento. Aprendi sobre consentimento, autonomia do corpo, direitos que na teoria eu não tinha. Conhecimento virou uma das minhas armas. As câmeras mostravam tudo. O negócio do pai ia ladeira abaixo. O clube do livro da mãe era mesmo um clube do vinho. As brigas aumentaram. As doses também. A vigilância sobre mim ficou ainda maior. A pressão em casa só fazia crescer, como uma panela prestes a explodir. Até que Eva ficou doente de verdade. Não era um braço quebrado. Era doença séria. Febre que não passava. Juntas inchadas. Vi pelos monitores os 2 levando ela pro hospital às 3 da manhã. Encostei o rosto na tela, tentando enxergar a dor da minha irmã naquela imagem ruim. A porta do porão se abriu de manhãzinha. Os 2 chegaram ainda com a roupa do dia anterior. O pai com o kit médico na mão, a mãe segurando papéis de consentimento. É só por precaução, disse ela. Só pra garantir. Você entende, não entende? Ela é sua irmã. Eu entendi tudo naquele momento. Percebi que minha existência sempre esteve ligada a isso. Esse instante, essa decisão que, na verdade, nunca foi escolha de verdade. Ou eu abria mão de partes de mim, ou deixava a Eva sofrer. Era a peça sobressalente, cumprindo o que esperavam de mim. Tiraram mais sangue do que nunca. Fizeram exames com máquinas alugadas, checaram compatibilidade, tipos de tecido, níveis de anticorpos. Aceitei tudo, fazendo o papel de fantasma obediente, enquanto minha cabeça não parava. A doença da Eva era autoimune. Dava pra tratar com remédio. Não precisava de transplante. Mesmo assim, seguiram com os testes. Melhor prevenir do que remediar, disse a mãe. É bom estar preparada. A raiva das minhas irmãs virou outra coisa, ainda mais dura, mais cortante. Elas desistiram de tentar convencer os adultos e começaram a planejar uma guerra. Faltavam 6 meses pro nosso aniversário de 14 anos. 6 meses para tentar transformar sonhos em realidade. O planejamento só ficou mais frenético depois que Eva adoeceu. Minhas irmãs passaram a contrabandear mais coisas, de jeitos cada vez mais engenhosos. Lily escondia gazuas nos tubos de tinta. Eva colocava alicates entre as páginas dos livros da escola. Olivia trazia material médico do hospital onde era voluntária, escondendo ataduras e antisséptico no forro da mochila. Eu treinava fugas pelo sistema de ventilação. Os dutos de metal apertados, mas anos com pouca comida me deixaram pequena. Decorei cada curva, cada bifurcação, cronometrando quanto tempo levava para chegar em cada cômodo. Minhas unhas quebravam nos parafusos enquanto eu aprendia a tirar as grades em silêncio. Numa dessas, cheguei até a saída de ar da sala. Pelas frestas, vi meus pais discutindo. O pai balançava os extratos do banco enquanto a mãe servia mais uma taça de vinho. As vozes deles ecoavam pelo metal. A situação financeira era pior do que eu pensava. O negócio do pai tinha perdido 3 contratos grandes. A mãe não reduziu os gastos. Falavam em vender a casa, morar num lugar menor, cortar despesas. Nenhum dos 2 comentou da quarta filha, comendo restos no porão. Voltei de ré pelos dutos, o pó raspando minha garganta. No quarto anotei tudo. Informação era munição. O desespero deles os deixava perigosos, mas também mais frágeis. Mesmo separadas, minhas irmãs e eu continuamos nos comunicando. Inventamos jeitos novos. Lily mandava recados em pinturas. Só a gente sabia o significado das cores.
Eva criava exercícios de matemática em que as respostas formavam palavras. Olivia deixava livros abertos em trechos sobre direitos de pacientes e autonomia do corpo. A paranoia da mãe só crescia. Instalou sensores de movimento no corredor do porão. As câmeras novas tinham visão noturna, infravermelho, funções que eu nem sabia que existiam. Ela começou a pesar cada porção de comida antes de trazer. Uma noite, chegou com um kit médico e um olhar diferente. Não era só aquele exame de sempre. Algo tinha mudado. Ela tirou meu sangue olhando meu rosto, comparando com alguma coisa no celular. Percebi fotos das minhas irmãs, procurando diferenças. Quando saiu, olhei meu reflexo na bandeja de metal. 13 anos no porão deixaram marcas. Minha pele era mais clara que a das minhas irmãs. O cabelo, cortado às pressas com tesouras clandestinas, caía torto. Meus olhos tinham um vazio que as outras não tinham. Parecia o fantasma delas. A próxima tentativa de fuga aconteceu antes do previsto. O pai anunciou uma viagem de negócios. Saía quinta de manhã e voltava só domingo à noite. A mãe ia ajudar na feira da escola o sábado todo. Outra chance que não dava pra perder. Passei a semana treinando, fortalecendo os dedos, praticando a fechadura até conseguir abrir em menos de 30 segundos, estudando os sensores de movimento que minhas irmãs haviam mapeado. Quinta-feira chegou. O pai saiu pro aeroporto ao amanhecer. Fiquei observando ele carregar a mala, beijar a mãe, acenar pras minhas irmãs no café da manhã. O táxi foi embora às 5h47. A mãe seguiu tudo à risca. Café para trigêmeas, levou pra escola, voltou pra casa, veio me ver, trouxe mingau e começou a rotina dos testes. Pressão, temperatura, reflexos. Fiquei ali, colaborando enquanto decorava onde ela tinha colocado os novos sensores. Sexta passou devagar. Me exercitei, planejei, esperei. Minhas irmãs foram pra escola, participaram das atividades, mantiveram a fachada de normalidade. Pelas câmeras, vi elas vivendo a rotina, mas sabia que também contavam as horas até sábado. Sábado de manhã, a mãe se arrumou pra feira, colocou o melhor vestido, ajeitou o cabelo. Parecia exagero pra uma coisa de escola. Ouvi ela ao telefone pelos alto-falantes, confirmando horários, discutindo tarefas dos estandes. Ia ficar fora das 9h até 17h. Passou no porão antes de sair, trouxe um café da manhã maior que o normal, presente de culpa, fez exames rapidinho, pediu pra eu me comportar, ficar quieta, lembrou que eu era amada, ouvi o clique eletrônico trancando a porta. Esperei o carro sumir na câmera da garagem, contei até 500 e comecei. A fechadura abriu fácil pros meus dedos treinados. A porta nem rangeu, graças ao óleo que convenci a mãe a passar. Os sensores eram altos, pensados para adultos. Me arrastei por baixo, rente à parede. A cozinha parecia outra coisa à luz do sol. A claridade entrava pelas janelas que eu só via como manchas escuras nas telas das câmeras. Quis ficar ali, sentir o calor, mas não dava para perder tempo. Achei a bolsa da mãe pendurada na cadeira. Dentro, a carteira com fotos. Só fotos escolares das minhas irmãs. Nada mais. O celular pedia senha, que eu não sabia, mas as chaves do carro estavam ali, cheias de possibilidades. Na garagem, enxerguei novas ideias. Ferramentas penduradas, uma escada na parede, caixas marcadas como enfeites de Natal e roupas antigas. Numa delas, roupas de bebê. 4 conjuntos idênticos. Ela guardou todos. Do lado de fora, ouvi uma porta de carro bater. Meu coração parou. Pela janela da garagem, vi Lily descendo da van da vizinha. Era pra ela estar na aula de arte. Por que voltou? Corri pela casa baixada, os sensores piscando enquanto eu passava. Consegui chegar ao porão a tempo, fechei a porta bem na hora em que a da frente se abriu, mas a tranca não funcionava por dentro sem código. A luz vermelha piscava, debochada. Eu treinei abrir, não fechar. A porta ficou destrancada, prova da minha saída. Escutei passos lá em cima. O andar da Lily, que eu conhecia de cor. Ela foi pro quarto, depois ao banheiro, depois rumou pra cozinha, indo em direção ao porão. Prendi a respiração. Os passos pararam. Pela frestinha debaixo da porta, vi a sombra dela. A maçaneta girou um pouco, mas logo parou. 3 batidas na porta. Era o nosso sinal de emergência. Respondi com uma batida só. Perigo. A sombra dela sumiu rapidinho. Ouvi o barulho na cozinha. Ela abrindo o armário, batendo louça, inventando um álibi. Depois, os passos voltaram. Alguma coisa deslizou por baixo da porta. Um pedaço de papel. Mãe esqueceu o dinheiro da feira. Está voltando. Esconda-se. Na hora, entrei em pânico. Peguei o papel e desci as escadas voando. Meu quarto parecia normal, mas a porta destrancada já entregava que eu tinha fugido. Precisei pensar rápido. A grade de ventilação estava meio solta, resultado de tantas tentativas anteriores. Arranquei de vez, me enfiei no duto e puxei a grade atrás de mim. As bordas do metal cortaram meus ombros enquanto me espreitava para dentro. 2 minutos depois, ouvi o carro da mãe entrando na garagem. Os saltos dela ecoaram pela cozinha. Pararam na porta do porão. A maçaneta girou, e pelo duto vi ela entrando no meu quarto. O rosto dela empalideceu. Ela rodou, olhou cada canto, fuçou debaixo do colchão, depois subiu correndo. Ouvi o barulho dela pela casa, portas batendo,
a voz chamando minhas irmãs. Voltou para o porão com o celular e ligou para o meu pai. A verdade é que a habilidade de detetive de mamãe não é das melhores. Se só agora percebeu que as roupas de bebê para 4 crianças combinam demais com a tal irmã imaginária que as filhas vivem falando na escola. Uma pista dessas, até ingênuo nota. As palavras dela vinham aos pedaços. A fechadura. Ela sumiu. Como ela me achou? Só então percebeu a grade de ventilação, torta, mal encaixada. Os olhos dela seguiram o duto no teto. Pegou uma cadeira, subiu e encostou o rosto na grade. Olhamos uma para a outra, separados só pelas frestas do metal. O tempo congelou. Nenhuma das duas se moveu. Então mamãe sorriu, mas não era o sorriso de sempre, treinado. Era outra coisa, fria. Ela deixou a cadeira no lugar e subiu. Do alto, ouviu o barulho de ferramentas na garagem. Voltou com uma furadeira e suportes de metal e, com toda a calma do mundo, foi prendendo uma a uma as grades do porão, parafusando cada uma, me trancando lá dentro, entre as paredes. As horas passaram naquele túmulo de metal. Meus ombros travaram, comecei a ter falta de ar, a garganta cheia de poeira. Pelas frestas, assisti mamãe trabalhando, cantarolando aquela mesma música das coletas de sangue. Quando acabou, ficou no meio do meu quarto e falou alto, para o teto, sabendo que eu ouviria. Disse que sempre soube que esse dia ia chegar, que estava pronta. Os suportes eram só provisórios, até o papai chegar. Depois iam me tirar de um jeito seguro, sem estragar a mercadoria. Deixou garrafinhas de água e barras de cereal no meu colchão. Um gesto de bondade, segundo ela. Prova de amor. Depois subiu para esperar. Pelos dutos, ouvi minhas irmãs voltando das atividades. Tudo normal. Nenhum sinal do que acontecia no porão. Mamãe serviu o jantar, ajudou nas lições, botou todo mundo para dormir. A mãe perfeita para as filhas que ela deixava aparecer. A noite caiu e o metal gelou. Meu corpo já não aguentava a posição apertada, mas fiquei parada, ouvindo, planejando. Perto da meia-noite, escutei um ruído leve vindo de cima. Metal raspando em metal. Um dos suportes soltou. Uma grade se levantou. O rosto da Olivia apareceu, cheio de lágrimas. Ela esticou a mão, me puxou pela abertura até a lavanderia. Minhas pernas quase não responderam, todo o corpo formigando. Olivia me segurou e me levou até o banheiro. Me vi no espelho, coberta de poeira, cortes do metal sangrando, parecendo um fantasma. Me ajuda a limpar, ela pediu baixinho, aflita. Eva ficou de olho. Lily tinha distraído a mamãe mais cedo, fingindo que estava passando mal para ela subir em vez de descer no porão. Elas pegaram ferramentas escondido, se revezaram para me soltar, mas sair dali era impossível. Mamãe ativou o alarme da casa, todas as portas e janelas armadas, mudou o código. Estávamos presas até amanhecer. Olivia me levou para o quarto delas. Eva e Lily esperavam lá, pálidas de medo e força. Nos apertamos juntas, 4 meninas iguais, cochichando planos. Elas mostraram o que tinham juntado: dinheiro das mesadas, mochila com suprimentos, telefones de emergência. O plano era simples. Quando mamãe abrisse a porta de manhã, a gente fugia juntas até a casa do vizinho, pedia ajuda, provava que eu existia. Só que planos raramente sobrevivem ao primeiro choque com a realidade. Mamãe não esperou amanhecer. Às 3 da manhã, abriu a porta do quarto e ficou parada na luz do corredor, com o kit de primeiros socorros na mão. Os olhos dela me acharam no meio das minhas irmãs idênticas. Ela não disse nada, nem precisava. O olhar avisava: venha por bem ou veja suas irmãs sofrerem as consequências. Comecei a levantar, mas Eva me segurou pelo braço. Lily bloqueou meu caminho. Olivia se postou entre mim e mamãe. 3 rostos idênticos, firmes. O rosto de mamãe mudou. Surpresa, raiva, até medo. Ela não esperava as 4 juntas. Uma filha rebelde, ela resolvia. 4 era crise. Tentou argumentar, falou de lealdade, família, sacrifício, que amar é escolher o mais difícil. Minhas irmãs não se mexeram, não responderam. Só ficaram ali, entre mim e ela. O impasse se arrastou até o celular dela vibrar. Papai mandando mensagem do hotel. Ela se distraiu. Nesse momento, Eva pulou no kit médico, que voou das mãos da mãe e se espalhou pelo chão. Virou bagunça. Mamãe agarrou Eva. Lily empurrou ela. Olivia me puxou para a janela. O alarme disparou quando ela quebrou o vidro com o abajur. As luzes acenderam lá fora, sinal da segurança. As casas vizinhas se iluminaram. Cachorros começaram a latir. O segredo de família invadido pelo mundo. Mamãe congelou, pensando rápido. O alarme ia chamar a polícia. Investigação. 4 meninas idênticas e uma sem documento. O castelo dela desabando. Ela correu para o painel, digitou o código, desligou o alarme e voltou correndo. O que veio depois não foi fuga, foi negociação ao vivo. Mamãe tentando retomar o controle, a gente recusando. O equilíbrio mudava a cada segundo. Conseguimos chegar ao quintal. Ela veio atrás, falando sem parar que era tudo mal entendido, que ia consertar, que éramos uma família de novo. Mas as palavras dela não atingiam mais ninguém ali. O sensor de movimento do vizinho acendeu. O Sr. Dana apareceu na varanda, preocupado, querendo entender a confusão. Mamãe sorriu, acenou e gritou que estava tudo bem, que era só um acidente, desculpa pelo barulho. Mas 4 meninas idênticas,
descalças no quintal às 3 da manhã, uma delas coberta de poeira e sangrando. Parecia mais saída das paredes do que de uma casa comum. Era impossível de explicar. E a cara do Sr. Dunn mudou de preocupação para pura desconfiança. Minha mãe também percebeu, viu que a história estava ruindo. Tentou mais uma vez, estendeu a mão para mim e prometeu que tudo ia ficar bem se eu simplesmente entrasse. Se todas nós entrássemos. Minhas irmãs ficaram firmes, formando uma barreira, sem agressividade, só determinação. A mão de mamãe então caiu ao lado do corpo. O tempo ficou suspenso, aquela sensação de família prestes a mudar de rumo. Então ela se virou e voltou para casa. Não sei se derrotada ou pensando em outra estratégia. Passamos o resto da noite na casa do Sr. Dunn. Ele não quis saber de nada. Só apareceu trazendo cobertores e chocolate quente, enquanto a esposa dele cuidava dos meus ferimentos. Minhas irmãs se revezavam entre cochilar e ficar de olho na janela que dava para nossa casa. Quando amanheceu, papai voltou antes do previsto. O carro alugado freou na garagem às 6 em ponto. Mamãe deve ter ligado para ele. Pela janela do Sr. Dunn, conseguimos ver os dois discutindo no jardim. Papai gesticulava, impaciente e irritado. Mamãe respondia com um tom de súplica, até que ele percebeu que a gente estava observando. O rosto dele se transformou várias vezes. Primeiro espanto, depois reconhecimento, e algo parecido com luto. Ele veio em nossa direção, mas mamãe segurou o braço dele. Os dois acabaram entrando juntos em casa. Uma hora depois, chegou outro carro. Dessa vez, uma mulher de terno, carregando uma pasta. Vimos ela entrando na nossa casa. Os três conversaram na sala. Documentos espalhados na mesa de centro. Mamãe chorando. Papai com o rosto fechado. Minhas irmãs me contaram o que tinham feito. As ligações enquanto eu ainda estava presa, os formulários preenchidos, todas as provas reunidas ao longo dos anos. Fotos do porão, gravações de conversas, evidências da minha existência. A mulher era do Conselho Tutelar. Aqueles relatórios deram início à investigação. 4 meninas idênticas, uma delas sem nenhum documento. Exames médicos sem autorização, abandono escolar. O caso era complicado, mas evidente. Ao meio-dia chegaram mais autoridades. Policiais, assistentes sociais, profissionais da saúde. Nossa casa virou cena de crime. Fotografaram o porão, coletaram provas, ouviram depoimentos. Me levaram primeiro para o hospital. 13 anos vivendo no porão tinham deixado marcas. Déficit de vitaminas, fraqueza muscular, problemas nos dentes. Nada irreversível, os médicos garantiram. Nada que o tempo e o cuidado não resolvessem. Minhas irmãs ficaram comigo o tempo todo, se revezando para segurar minha mão durante os exames, traduzindo o que os médicos diziam e fazendo questão de deixar claro que éramos 4, não 3. As questões legais demoraram meses para se resolver. Pedido de certidão de nascimento, audiências de guarda, denúncias criminais. Mas naquele primeiro dia, sentada numa cama de hospital, com a luz do sol entrando pela janela, rodeada por irmãs que arriscaram tudo por mim, eu senti algo diferente. Eu existia, não como peça de reposição, nem como seguro, nem como um fantasma trancado no porão, mas como alguém de verdade, com direitos, com escolhas, com um futuro pela frente. O caminho era incerto. A chance de ir para uma família acolhedora era real. A separação era possível. Terapia, certeza. Mas minhas irmãs me deram o maior presente de todos. Escolheram ficar do meu lado. Abriram mão do conforto, da segurança, da paz da família. Foram elas que me tornaram real. Saí do hospital com os papéis de alta amassados nas mãos, enquanto esperávamos na porta principal. 3 dias de exames, avaliações e uma papelada interminável passaram voando entre as luzes frias e o cheiro de desinfetante. Minhas irmãs estavam ao meu redor o tempo todo, me lembrando que aquilo tudo não era um sonho. A assistente social, Dona Sebastian, nos acompanhou até uma van com o selo do Estado. Ela tinha sido designada para o nosso caso, uma mulher de olhos gentis que explicava calmamente sobre acolhimento temporário e o que ia acontecer dali para frente. Entrei no carro, ainda trêmula depois de tantos anos sem andar livremente. Passamos em frente à nossa casa. Fita amarela na porta, carros oficiais lotando a garagem. Pela janela, vi investigadores tirando caixas do porão. Provas da minha existência sendo catalogadas, fotografadas, guardadas. 20 minutos depois, chegamos a um abrigo coletivo. Uma casa vitoriana adaptada, cheia de janelas e quase sem privacidade. Dona Sebastian explicou as regras durante a visita. Quartos compartilhados, horários para comer, sessões obrigatórias de aconselhamento, liberdade vigiada. Minhas irmãs ficaram juntas num quarto. Eu fui para outro, dividindo com uma garota chamada Victoria, que nem percebeu minha chegada. A cama era estreita, mas os lençóis estavam limpos. Tinha uma janela de verdade. Dava para sentir o ar entrando. Coisas pequenas, mas já eram uma evolução perto do chão frio e do ar reciclado do porão. Naquela primeira noite, fiquei acordada pensando em todas as diferenças. Ninguém me vigiando por câmeras, nenhuma porta trancada, poder ir ao banheiro sem precisar pedir. Coisas simples, mas que pareciam coisas de outro mundo. Fico pensando por que mamãe achava mesmo que barras de metal iam segurar uma menina de 13 anos decidida,
que já tinha descoberto os dutos de ventilação. O jeito confiante dela, fingindo que estava tudo sob controle, parece estranho agora que todo mundo sabe que a filha secreta conseguiria escapar pelos respiradouros. Como se ela nunca levasse o problema a sério de verdade. As semanas seguintes viraram uma rotina de consultas e avaliações. Psicólogos testando meu desenvolvimento, médicos acompanhando minha recuperação, advogados em cima da papelada para regularizar minha situação. Cada profissional adicionava mais uma página ao prontuário da menina que viveu anos no porão. Minhas irmãs também iam sempre que podiam. Ficávamos juntas nas salas de espera, 4 rostos iguais chamando a atenção de qualquer um. Elas me ajudavam com formulários de convênio, explicavam termos médicos, desenrolavam a burocracia que eu nem conhecia. Juntas, aprendemos o que era necessário para que eu existisse de verdade. As audiências de guarda começaram 6 semanas depois da fuga. Assisti tudo sentada num banco, vendo advogados discutirem nosso destino. Mamãe e papai sentaram em lados opostos, cada um cochichando com seu advogado. No tribunal, eles pareciam menores, sem o poder das portas trancadas ou das câmeras. As provas só aumentavam. Fotos do porão, laudos mostrando anos de coleta de sangue sem permissão, documentos do convênio reduzindo minha vida a um cálculo financeiro. Cada coisa deixava claro que não dava para voltar. Mamãe foi ouvida no 3º dia. Usava o melhor vestido, o mesmo da tentativa frustrada de arrecadar dinheiro. O depoimento dela tentava mostrar escolhas difíceis e amor materno. Eu mantive ela segura, repetia. Protegi do mundo que não entenderia. Alimentei, eduquei, nunca abandonei como outros fariam. O depoimento do papai focou no dinheiro, nas regras do convênio que prejudicam famílias grandes, nas contas médicas que quase levaram tudo à falência. Ele apareceu com planilhas detalhando como os recursos tinham sido distribuídos, como se a minha vida pudesse ser explicada só com números. Minhas irmãs deram depoimento juntas, lado a lado, todas tão parecidas e com a mesma determinação. Contaram como me encontraram, falaram das visitas às escondidas durante a noite e de como passaram a entender que amor de verdade não precisa de portas trancadas. Eva exibiu seu dever de matemática todo cheio de códigos. Lily levou pinturas cheias de mensagens ocultas. E Olivia entregou uma pesquisa sobre direitos dos pacientes e autonomia do corpo. Eu fui a última a falar. O silêncio tomou conta da sala enquanto eu contava como foram meus 13 anos assistindo a vida só pelas telas. Meus aniversários passados sozinha, os exames médicos apresentados como gesto de carinho, o instante em que compreendi que eu existia só como uma reserva de peças para as minhas irmãs. A juíza levou 2 dias para tomar decisão. Quando voltou, explicou tudo nos mínimos detalhes. Nossos pais perderiam a guarda, haveria denúncia criminal e eles não poderiam se aproximar de nós até que completássemos 18 anos. O som do martelo foi definitivo, marcando o fim de uma família como conhecíamos. Depois veio o abrigo. O sistema não sabia o que fazer com 4 adolescentes idênticas que se recusavam a se separar. Quase nenhuma família podia receber quadrigêmeas, e nos abrigos, separação era a regra. Dona Sebastian não mediu esforços, telefonando, protocolando pedidos, tentando encontrar uma brecha. A solução veio de onde menos esperávamos. O Dr. Nicholas, um dos médicos que cuidou de mim, tinha um irmão que administrava um lar terapêutico com experiência em acolher grupos de irmãos, especialmente casos de trauma, crianças que precisavam de mais do que um abrigo convencional. Era longe, 2 horas de viagem, mas lá podíamos ficar juntas. Mudamos numa terça-feira, cada uma com uma mala igual cheia de roupas doadas e documentos recém-saídos. O lugar era uma fazenda grande, com alas separadas para cada grupo de irmãos. Ficamos com a ala leste, 4 quartos ligados por uma sala comum. O senhor e a senhora Dunn, que já acolhiam crianças há 20 anos, sabiam a importância de manter os irmãos juntos, e ao mesmo tempo, estimular cada um a encontrar seu próprio caminho. Eles nos deram espaço, tempo para nos adaptarmos e aprender como era existir num mundo cheio de escolhas. No começo, a liberdade era assustadora. Depois de 13 anos presa, eu tinha hábitos difíceis de largar. Escondia comida no quarto até a senhora Dunn me explicar com toda gentileza que a cozinha estaria sempre aberta para mim. Pedia permissão para tudo, até que o Sr. Dunn me lembrou que ninguém precisava pedir para atender uma necessidade básica. Voltar a estudar foi outro desafio. Minha educação tinha vindo de livros escondidos e o que eu conseguia copiar das minhas irmãs. Nos testes, apareceram várias lacunas, mas também alguns talentos inesperados. Entrei num programa adaptado, correndo atrás de 13 anos de escola. Enquanto minhas irmãs iam ao colégio do bairro, eu ficava com tutores. Criamos novas rotinas por causa dessa separação. Tomávamos café juntas, estudávamos à tarde, elas me ajudando a entender o que para elas era óbvio, e caminhávamos à noite para tentar digerir tudo de diferente que estava acontecendo. A fisioterapia era para recuperar o tempo perdido, exercícios para ganhar força, melhorar a coordenação, ampliar movimentos. Cada sessão era um desafio, obrigando os músculos a reaprenderem funções além do simples sobreviver. O fisioterapeuta anotava tudo em gráficos, força aumentando, flexibilidade melhorando, resistência crescendo, provas de que o corpo sim pode se recuperar depois de tanto tempo parado.
As sessões de terapia em grupo reuniam várias crianças com histórias e dores diferentes, mas no fundo necessidades parecidas. Sentados em círculo, uns falavam, outros só ouviam, cada um no seu tempo. Ali aprendi que prisões podem assumir muitas formas e que sobreviver tem um significado diferente para cada pessoa. A terapia individual era ainda mais difícil. A doutora Victoria, especialista em casos como o meu, tinha um jeito delicado de trazer à tona lembranças dolorosas, analisando toda a bagagem de quem foi criada como reserva de órgãos. Fomos desmontando os condicionamentos, desmanchando as crenças impostas por pais que me viam mais como um seguro de vida do que como filha. Os processos legais continuaram acontecendo ao fundo. Nossos pais foram acusados de várias coisas: fraude no seguro, colocar menores em risco, cárcere privado, e a lista só crescia à medida que a investigação avançava. Demos depoimentos, detalhando tudo para o registro oficial. Os julgamentos ficariam para o ano seguinte, e os advogados tentavam acordos para reduzir as penas em troca de confissão. A cada notícia trazida pela dona Sebastian, sentíamos que o passado ia finalmente tendo um ponto final. A questão do dinheiro também virou parte da sentença. O seguro recebido por se dizerem pais de trigêmeos enquanto escondiam uma quarta filha, os gastos médicos desnecessários, a falsa educação em casa, tudo entrou num fundo para o nosso futuro. Quando o inverno chegou, vieram novos desafios. As festas de fim de ano estavam próximas e a gente nunca tinha conseguido viver essas tradições igual para todo mundo. O abrigo organizou comemorações respeitando cada história. Montamos a árvore juntas, 4 enfeites idênticos entre tantos diferentes. No Natal, pela primeira vez, participei da troca de presentes, sem ficar só olhando pela tela ou recebendo um pacote empurrado por baixo da porta. Era só nós 4, entre outras crianças, todos incluídos da mesma forma. O que para muitos era rotina, sentar à mesa sem medo, escolher o que comer, andar lá fora sem ser vigiada, para mim parecia sonho. A cada momento simples, eu sentia como era extraordinário ter aquilo. Na escola, o progresso era devagar, mas constante. Os tutores adaptavam tudo ao meu jeito de aprender, fechando buracos e valorizando meus pontos fortes. Matemática era fácil, porque anos calculando fugas fortaleceram meu raciocínio lógico. Eu entendia bem textos. Afinal, passei a vida estudando documentos médicos e apólices de seguro. Ciências me fascinavam, principalmente biologia, apesar da ironia não passar despercebida. Na primavera, começamos a conversar sobre o futuro. Inscrições na faculdade para minhas irmãs, planos de estudo para mim. O fundo garantiria nossos custos de certa forma, os próprios crimes dos nossos pais acabariam financiando os futuros que eles tentaram negar. Pesquisamos faculdades que permitissem que ficássemos próximas, sem deixar de crescer cada uma do seu jeito. O aniversário da nossa fuga passou em silêncio. Já faz 1 ano desde que a janela estourou, os alarmes dispararam e a gente ficou descalça no quintal. Marcamos essa data com uma cerimônia só nossa, acendendo velas não para fazer pedidos, mas para lembrar de tudo o que ficou para trás. A sentença dos nossos pais saiu em maio, de 3 a 5 anos por vários crimes, com chance de liberdade condicional. O juiz considerou o fato de nunca terem cometido outros delitos e de terem colaborado com a investigação. Não fomos à audiência. Preferimos seguir em frente do que assistir ao que viria para eles. O verão trouxe novas vitórias. Passei no exame de equivalência do ensino médio. Minhas irmãs se formaram com honras. Fomos à formatura. 4 rostos iguais na plateia, sem mais divisões impostas pela vida. O abrigo começou a nos preparar para encarar o mundo lá fora. Aulas de orçamento, culinária, coisas práticas para uma vida que até então parecia impossível além de portas trancadas. A gente aprendia junto, preenchendo as lacunas do cotidiano. Minha saúde também melhorava. As deficiências vitamínicas ficaram no passado. Terminei o tratamento dentário. Os músculos já quase normais para a minha idade. Cada consulta era um avanço. Nosso corpo voltando a ser cuidado depois de anos de abandono. Com 18 anos batendo a porta, as decisões se aproximavam. O sistema de acolhimento logo deixaria de ser nosso porto seguro. Minhas irmãs foram aceitas em faculdades, e eu entrei numa faculdade comunitária. Um começo para recuperar o tempo perdido na escola. O fundo nos ajudaria, mas independência era bem mais do que ter dinheiro. Decidimos alugar um apartamento juntas, perto da faculdade. 4 quartos, nada de porão. Janelas grandes, várias saídas. Segurança era proteção, não prisão. Um espaço para curar feridas e inventar o futuro. A mudança foi aos poucos. Escolher móveis tinha outro significado, pois agora era para ficar, não só para sobreviver. Tudo era escolha nossa. Cor das paredes, arranjo da sala, regras que protegiam ao invés de limitar. No nosso aniversário, inventamos nosso próprio ritual. Escolher cores depois de 13 anos olhando para o cinza de um porão é quase como tentar descobrir quem você é numa loja de tintas. Dá para imaginar a pressão de acertar logo na primeira escolha de verdade. Um bolo com 18 velas, dividido para todas. Não havia hierarquia, nem filhos escondidos,
Só 4 irmãs que venceram o impossível porque nunca desistiram umas das outras. Me matriculei nas aulas do semestre de outono, pegando matérias básicas enquanto tentava decidir o que queria fazer. O campus parecia imenso depois de tantos anos trancada, mas minhas irmãs foram comigo na matrícula, me mostraram os prédios, ajudaram a decifrar esse novo universo. No primeiro dia de aula, me sentei num auditório cercada de estranhos que não faziam ideia do que era viver num porão ou ser um plano reserva. Eu era só mais uma aluna, anônima do jeito mais gostoso possível. Abri o caderno numa página limpa, pronta para ser preenchida com conhecimento escolhido, não imposto. O professor começou a falar sobre biologia celular. Fui anotando tudo, entendendo mais do que esperava. Resultado de anos de leitura dos meus próprios prontuários médicos. Educação, agora, era escolha, não estratégia de sobrevivência. Aprender porque eu queria, não porque precisava estar sempre alerta para escapar. Depois da aula, encontrei minhas irmãs para almoçar no refeitório. Sentamos juntas numa mesa, visíveis, sem portas trancadas ou andares separados. Eva falou de suas matérias de engenharia, Lily contou da aula de História da Arte, Olivia dividiu o entusiasmo com as exigências do pré-medicina. 4 rostos idênticos, cada uma seguindo um rumo, mas unidas pelo passado e pela escolha de manter esse laço. Sobrevivemos porque nunca nos tratamos como rivais por amor ou recursos. Agora, prosperávamos mantendo esse compromisso, apoiando o crescimento individual sem perder a conexão. Naquela noite, me sentei na escrivaninha do apartamento, livros abertos na minha frente. Não havia câmeras me vigiando, nem trancas impedindo minha saída. A janela deixava entrar o ar fresco da noite e os sons distantes de uma rotina comum. Abri o notebook para digitar meu primeiro trabalho. Era para contar sobre um desafio superado na vida. Fiquei uns minutos encarando a página em branco, pensando em como condensar 13 anos em poucos parágrafos. Como explicar o que é existir como seguro de vida sem que pareça fantasia? Como descrever liberdade para quem nunca viveu o confinamento? Resolvi começar bem simples. Passei 13 anos me preparando para uma vida que não era para ser minha. As palavras foram surgindo, a verdade se ajeitando ali na tela. Não para chocar ou provocar pena, mas para mostrar que sobreviver pode ter muitas caras. Que família pode ser prisão, que amor pode virar fechadura, que existir às vezes é um ato de rebeldia. Minhas irmãs estudavam na sala. A presença delas era um fundo confortável. Criamos novas rotinas dentro dos horários da faculdade, refeições em conjunto, momentos de silêncio, limites que protegiam ao invés de dividir, regras escolhidas por nós. O futuro era uma página em branco, incerto, mas finalmente nosso para escrever. Sabíamos que viriam novos desafios, relacionamentos construídos sem a lógica da hierarquia, decisões profissionais sem papéis prontos, e o aprendizado contínuo de existir além de ser o plano B de alguém. Mas naquela noite, o que eu tinha eram tarefas para terminar, aulas para assistir no dia seguinte, uma vida para construir a partir da base de finalmente ser de verdade. Escrevi sem parar, não mais um fantasma no porão, mas uma estudante com deveres, uma irmã com escolhas, uma pessoa com futuro. Terminei perto da meia-noite, salvei o arquivo, fechei o notebook, fui me preparar para dormir. Pela janela, as luzes da cidade brilhavam, cheias de promessas. Em algum lugar, em celas diferentes, nossos pais pagavam pelos atos deles. Mas aqui, neste apartamento, 4 irmãs continuavam o trabalho de transformar sobrevivência em vida. Ajustei o despertador para as aulas da manhã, botei o celular para carregar, apaguei o abajur. No escuro, que agora era escolha minha, adormeci ouvindo a respiração das minhas irmãs nos quartos ao lado. Não éramos mais peças de reposição, mas pessoas inteiras. Conquistamos nosso lugar ao nos recusarmos a ser divididas. O despertador traria novos desafios, mais lições, mais um passo na nossa cura e na construção de vidas que valem a pena. Mas por hoje, éramos só 4 irmãs que escolheram uma a outra em vez do conforto, a verdade em vez do silêncio, a liberdade em vez de segurança. E é essa escolha, renovada todos os dias em pequenos gestos de independência e afeto, que nos faz existir, não como plano reserva de ninguém, mas como nós mesmas, completas, reais, livres. Obrigada por me ouvir pensar em voz alta hoje. Engraçado como certas perguntas conseguem virar nossa cabeça do avesso, né? Nos vemos na próxima. Se você leu até aqui, deixa um comentário pra mim. Eu adoro acompanhar o que vocês escrevem.